Fala, arquiteto empreendedor, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Arquiteto Empreendedor. Sou o Lucas Almeida, um dos coautores do livro Arquiteto Empreendedor, junto do Vitor, do Thiago. Estamos aqui mais uma vez nos estúdios Clube Casa Design para a gravação de mais um podcast, uma convidada especial. Já conheço há um tempo, já participei de algumas viagens aí com ela também, já conheço uma parte da família. E a gente vai trazer um pouquinho também a parte de experiência, a parte de como ela chegou aonde ela chegou, como ela alcançou a estruturação do escritório dela e quais são os passos futuros para o que ela vai trazer para o mercado. Então, seja muito bem-vinda, Leonice Alves. Leonice Alves do escritório Leonice Alves Arquitetura. A gente já tem uma relação aí antiga de algumas coisas com o Clube Casa Design. E hoje a gente vai falar um pouco da Leonice, de como você surgiu, de como você construiu a sua carreira, e aí tentar tirar alguns pontos aí de valia para a gente poder melhorar os escritórios de arquitetura sempre dentro da arquitetura e sempre dentro da evolução do mercado como um todo. Então, seja bem-vinda. E aí se apresente, eu queria que você começasse primeiro falando da sua história, de como você começou, você que é arquiteta, design de interiores. Pode falar um pouquinho. Obrigada, Lucas. Muito obrigada pelo convite do clube. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da minha história. É uma história que eu considero muito bonita, porque a gente se esforçou muito para chegar até aqui. São 18 anos de carreira, 18 anos de escritório próprio. Eu fico muito orgulhosa disso tudo que a gente tem conquistado, que não foi sozinha, né? Um esforço tanto do meu sócio, que é meu marido, tanto da minha equipe que eu tenho hoje. Então, eu tenho funcionários que estão comigo há mais de 10 anos. Então, eu tenho muita alegria de ter construído isso. E eu sei que a gente ainda vai alcançar coisas maiores. Para mim, contar da minha história é muito bom, porque eu volto a lembrar de tudo, de onde a gente saiu e aonde a gente está chegando. Obrigada por me chamarem. Não, com certeza. E é legal você falar isso, né? 18 anos, a gente fala praticamente a maioridade, né? Sim. E aí, quando a gente fala de empresas, você pega qualquer dado do Sebrae, principalmente, as empresas quebram, a maioria das empresas quebram com 3, 4, 5 anos de atuação, né? Sim. E aí, se eu falar de 18 anos atrás, falar de arquitetura, num país onde quase 80%, 90% das obras são feitas sem a presença de um arquiteto ou um profissional responsável, pelo menos, né? Sim. É feito realmente com o pedreiro direto, feito com a mão de obra lá na ponta. E há 18 anos atrás era muito pior ainda, né? Então, eram pouquíssimas pessoas que realmente contratavam arquiteto, um público muito mais elitizado, né? Sim. E aí a sua história, pelo que você me contou também no bate-papo antes, algumas outras vezes que a gente já conversou, você não veio do mundo da arquitetura, você não veio do mundo do glamour, né? Não. Eu acho que isso é um ponto legal da gente trazer também. A arquitetura, para mim, é o trabalho, e esse trabalho eu fui conquistando muitas coisas com ele, principalmente o conhecimento. A arquitetura me trouxe muita coisa boa, mas eu precisei correr atrás disso, porque eu não nasci num berço de ouro, nem atuando já em Alphaville, nem conhecendo muito sobre arquitetura. Então, foi a formação, foi o ensino que me trouxe o conhecimento que eu tenho hoje. Você fez faculdade de arquitetura, isso há 18 anos atrás. Isso. Legal. E aí você já saiu como arquiteta, trabalhando para alguém, ou você já montou o seu escritório? Como que foi lá na época? Então, antes de arquitetura, eu fiz edificações, que é um curso técnico. Desse curso técnico, eu já comecei a trabalhar em escritórios de arquitetura, ali na nossa região de Santana de Parnaíba, onde tem Alphaville, que é o maior complexo de condomínio da América Latina. Não, se as pessoas não conhecem, é uma região que vale muito a pena conhecer, é gigante aquilo. Então, morar ali também me trouxe muita sorte, de estar próximo de um lugar que precisa de arquitetura. Então, eu comecei logo cedo, assim, já desde edificações, a trabalhar em Alphaville, em escritórios de arquitetura. Até comecei o primeiro estágio, aí fui pegando gosto. A arquitetura sempre foi minha paixão, a gente sempre gostou de desenhar. No curso técnico de edificações, eu tive que optar por engenharia ou arquitetura, e eu com certeza fui para arquitetura. No curso de arquitetura na faculdade, aí continuei trabalhando nos escritórios de arquitetura, e no último ano eu montei o meu escritório. Mas montou assim, eu tenho uma teoria, né, a gente traz um pouco no livro, que a maioria dos arquitetos acabam montando o seu escritório para criar um emprego para si mesmo, né? Então, às vezes a gente cria um emprego porque eu estou ganhando mais dinheiro, às vezes, fazendo o projeto por conta do que trabalhando para alguém. E fala, pô, faz sentido eu continuar aqui na minha carreira. Com você aconteceu coisa parecida? Como que você resolveu montar realmente um escritório proprietário seu?
Eu não tinha esses planos, assim, de verdade. Eu trabalhava num escritório que precisou fechar e eu ter que fazer home office. Naquele tempo de home office era muito diferente de hoje. Então, ali já bateu um medinho. Eu falei, nossa, vou ter que trabalhar em casa para produzir. A arquitetura é possível isso há muitos anos. As pessoas já trabalham com prestadores home office. Mas aquele escritório que era o meu único cliente, de repente, já não me dava mais trabalho. E o meu marido e o meu pai eram muito mais visionários do que eu. Então, eles, você precisa ter um escritório. Meu pai montou meu primeiro escritório em cima da garagem dele, junto com meu marido. Eu tenho muito orgulho desse trecho da minha história, porque naquele bairro, um lugar tão humilde, a gente construiu um escritório de arquitetura, já começamos a trabalhar para Alphaville, né? Os nossos clientes já eram de Alphaville, num lugar simples. Casas, construções? Casas. O meu primeiro projeto, assim, já foi uma casa em Alphaville, Que legal. no Melville. Então, ali começou a minha história. Mas eu tive muito apoio. Eu sempre falo dessa rede que foi muito importante para mim. Tanto o meu pai, que viu mais talento, e o meu marido. Os dois unidos montaram esse escritório para mim, pequenininho, mas super bonito. Eu sempre falo da excelência, né, em tudo que a gente faz. Então, não importa onde você esteja. Se você faz tudo com excelência e dedicação, o seu cliente vai perceber. Então, dali a gente foi crescendo e conquistando outros lugares. Aí nós fomos para o centro da cidade e montamos um escritório maior pertinho da prefeitura. Nesse começo, você tocava a parte de arquitetura? O Henrique já participava com você ou ainda não? Era mais... Ele tocava as coisas dele? No começo, a gente fazia tudo. Fazia ele tudo, né? Tudo. Como o Henrique também formou em edificações, a gente fazia obra no começo, fazia plotagem, aprovação de processos. A gente fazia o que aparecia para a gente fazia de arquitetura. Esse é um ponto que a gente traz bastante no livro também, que é a definição de... a gente chama de prototipação de produto, né? Que é bem ou mal separar tudo que eu tenho para oferecer para o meu cliente. E às vezes a gente no começo, principalmente quando inicia numa carreira, né, a gente acaba pegando um pouquinho de tudo, porque a gente não... Chegou o cliente, não tenho nada para fazer. Se ele quer que eu faça prefeitura, faço prefeitura. Se ele quer que eu faça o projeto, sei lá, da escola, faço o projeto de escola. Então acho que a gente começa a pegar muito isso, né? Um pouco de tudo. Só que o importante a gente fala que é uma estratégia tipo diamante, né? Primeiro você abre o leque para todas as opções, para você entender o que você tem uma aptidão melhor, o que você consegue usufruir melhor. Depois a gente começa a fechar e definir um público-alvo, que aí, por exemplo, no livro a gente tem o terceiro P, que são as personas, que é o público-alvo que a gente atende. Você enxerga que na sua carreira você precisou abrir um pouco o leque no começo, ou você já no início entendeu que já acertou uma veia aí que daria para ir para essa parte de casas e focou em cima disso? Foquei nas casas. Já estava bem direcionada, né, quando eu montei esse pequeno escritório, então já fui atendendo casas. E o meu cliente de casas eventualmente me passava, faz uma lojinha para mim no shopping, faz uma escola para mim. Então, óbvio que eu fiz outras coisas e ainda faço. Mas o nosso foco são casas, isso, residencial. Hoje você atua só em São Paulo ou já tem coisas para outros lugares no Brasil também? Tem outros lugares do Brasil. Recentemente a gente está com um projeto na Bahia. Então eu tenho em outros estados e tem sido muito bom. Legal, mas muito residencial mesmo? Sempre, que é o nosso carro-chefe. Bacana. A gente percebe, né, uma prática comum no mercado, né? A gente fala que é uma estratégia do tipo cebola, né? Primeiro você vai fazendo, se consolidando na região onde você está, e você aumenta uma camadinha de cebola e aumenta uma outra, para a gente poder ir sempre agregando novos produtos, novas pessoas, né, e também novos tipos de cliente. Acho que esse é um ponto bacana que eu conheço um pouco da sua história, né? E sei que também você foi aumentando essa camada aí da cebola pouco a pouco, né? Exatamente. Aí você vai conhecendo, se consolidando e vai... A sua própria atuação vai chamando a atenção do que tem no entorno, né? Vem uma pessoa visitar o amigo naquele condomínio, ver sua placa. O amigo do amigo fala para você e é da outra cidade. E isso você vai expandindo. Quando você faz uma boa entrega, o seu nome vai chegar em outros lugares. Uma pergunta que eu sempre tive curiosidade de fazer é... O quanto você acha que ter alguém te ajudando na administração do escritório ajudou a ser quem você é hoje? Você acha que isso teve uma influência positiva no... Total. A visão de administrador do meu marido foi fundamental, porque ele já tinha tido empresa, já tinha
conhecia o sistema. Então ele me falava, olha, a gente tem que recolher imposto, a gente tem que ser assim, a gente tem que ser assado, a gente tem que ter nota. E eu trabalhei em muitos escritórios de arquitetura que era totalmente informal. Legal. Então a visão dele de administrador foi fundamental para a gente crescer. E crescer de uma forma consolidada. E isso tudo ajudou muito o nosso escritório. Então não é só ser criativo, desenhar bem. Você precisa entender da parte administrativa, entender o preço do seu produto, se vai dar para atender, porque você pega um projeto e você tem que atender 6 meses. E aí, como que você vai dividir o que você ganhou? Se você não souber dividir isso e não entrar outro projeto, você vai quebrar, não vai dar conta. E um projeto tem muitas etapas, né? Muito tempo. Às vezes dura mais que um ano, dependendo do tamanho do projeto. Não, a gente traz muito isso, né? A arquitetura, ela é, no fim, a atividade fim. Ela não é o todo, né? A gente tem muitas outras partes que precisam ser feitas. E acho que quando a gente tem uma empresa, e principalmente quando a gente coloca o nosso próprio nome na porta, que é o seu caso também, a gente às vezes acaba absorvendo tudo, né? Então eu faço o marketing, eu faço o jurídico, eu faço o financeiro, eu faço o projeto, eu faço o comercial. Só que é bom a gente entender que precisa de uma jornada realmente de processos, de pessoas e de braços para a gente conseguir absorver tudo, né? Eu fiz essa pergunta com relação a ter alguém gerenciando, ajudando na parte de gerenciamento de administração realmente da empresa. A gente percebe que a maioria das empresas que a gente conhece que tem um resultado não melhor, né, mas mais satisfatório, com um resultado final melhor, é quando tem alguém focado em também administrar, em também olhar para outras coisas que não é arquitetura, né? Com certeza. Porque enquanto você está focado em projetar, em captar novos clientes, o outro está olhando se o processo está bem desenhado, como que tá os registros, os pagamentos, os impostos, coisa que o arquiteto não vai conseguir. E nem é do perfil, né? Nem é do perfil, a gente é mais criativo, que se foca em outros pontos. E assim a gente foi crescendo. Na medida que a gente foi crescendo, a gente viu que a gente ia precisando de especialistas em algumas áreas. E a gente dá muito valor para isso. Então, a gente foi trazendo pessoas que agregassem para a gente poder crescer. Teve algum momento assim na sua carreira que você falou, nossa, eu realmente sou uma empresa de arquitetura? Algum momento assim que você sentiu que falou, olha, a partir de agora não sou mais a Leonice arquiteta, eu sou realmente uma empresária? Teve algum momento na sua carreira que você sentiu essa mudança? Eu sempre consegui entender que era uma empresa e o que era eu, pessoa e o que era empresa. Eu acho que isso desde o começo eu consegui entender que mesmo pequenininho não era algo sério, importante, que eu ia lá para trabalhar e de lá saía o meu sustento. Então eu nunca entendi assim, estou fazendo algo muito solto e que eu precisava me dedicar e que era empresa mesmo. Nunca misturei os 2 pontos. Até porque, sendo sócia do seu marido, se você não leva em conta, é bem importante. O problema é maior, né? É maior. Se deixar solto, não dá certo. Não, porque aí afeta os dois, né? E isso acontece muito também, né? Eu conheço muitos escritórios de arquitetura que os sócios são casados, né? Marido-mulher ou marido-marido, e tem vários formatos, né? Sim. E a gente entende, né, que a relação pessoal atrapalha, mas ao mesmo tempo ela pode ajudar, né? Então, se a gente pegar as forças realmente de cada um, acho que isso tudo potencializa, né? Ah, sim. É uma sociedade, o casamento é uma sociedade e um negócio. Se souber usar isso a seu favor, é algo muito positivo. E vocês separam bem? Separamos bem, porque é só não entrar um no que o outro está fazendo. Então, ele me deixa com as minhas coisas e eu deixo ele com as dele. Então, tá tudo bem, a gente consegue separar bem e nem misturar, não ficar o tempo todo junto. Lá atrás, no começo, quando era tudo muito junto, era mais difícil, porque ele pegava mais as minhas falhas e meu marido é uma espécie de coach meu, ele fica me lapidando, olha, fala assim, vai por essa linha, vai por essa linha. Mas foi importante, foi muito importante, porque você ter alguém que te corrige é tão bom quanto você ter, é muito melhor do que alguém que só te elogia, porque o elogio muitas vezes você fica cego, né? Não vê. Mascara várias coisas, pequenas coisinhas, né, que estão atrapalhando o andamento, né? E o arquiteto, a gente é muito tomado de ego, né? Aí vem o primeiro prêmio, o segundo prêmio, vem uma publicação, uma revista. Então, pode enganar que você está muito bem, que você está indo muito bem. E o engano é esse, que a arquitetura ela é muito dinâmica. Se você no outro ano não tiver algo novo para oferecer,
já era. Então, está sempre vindo um novo escritório de arquitetura, uma nova tecnologia, algo novo. Se você não vai atrás, você fica para trás. Não, e até pegando um gancho nisso, você até que tinha comentado comigo anteriormente que você precisou se capacitar muito, né? Que você vinha de uma realidade diferente do que o que você queria oferecer para os seus clientes. E como que você foi atrás disso na época? O que você encontrou? Achou que deveria ser importante para poder tomar novas posturas, mudar até posicionamento de marca, não só da empresa, mas pessoal também? O que isso te ajudou e como você foi encontrando esses caminhos? Eu fui atrás de conhecimento o tempo todo, então eu sempre li bastante. As revistas nossas brasileiras são muito boas, né? Casa de Jardim, Casa Vogue. Eu gosto dessas revistas, elas sempre foram, para mim, uma orientadora do que vinha de tendência, do que é moda, do que é beleza, do que é legal. Isso me trouxe muito conhecimento. Livros, eu sempre comprei livros e até mesmo li quando não tinha. Lá atrás a gente não tinha tanto acesso a tanto material como a gente tem aqui hoje pela internet. Então eu sempre comprei livro de fora e lia. Eu estava lá em italiano, eu tentava entender aquele italiano. Estava em espanhol, buscava uma tradução. É fácil para entender, é só buscar. Tem que correr atrás e se preparar, porque você vai... Para mim, eu tinha que ter uma força, tinha que ter mais conhecimento, buscar mais do que aquele que já nasceu conhecendo. Então, eu não sabia nada sobre tapeçaria de luxo, obra de arte, eu não tinha conhecimento de tecido. E um arquiteto, para atuar no mercado, você tem que ser refinado, né? Tem que conhecer sobre o tecido, as diferenças de texturas, tipo de tapeçaria. E eu fui buscando conhecimento e aí entrou o apoio de quem conhece para eu buscar ali minhas fontes de conhecimento. Muitos lojistas se tornaram pessoas importantes na minha carreira, que me ensinaram muita coisa, porque eles eram especialistas do produto deles. E eu me aproximava, buscava conhecimento, me ensina, me fala sobre essa arte. Hoje eu reconheço determinados tipos de arte, de tapete, etc. e tal, de tanto buscar conhecimento, pedir ajuda, ler sobre aquele produto, viagens, né? As viagens, você vai na fonte para buscar como que é feito um tapete, ou como que é aquela determinada a arte daquele país e tal. Então, esses conhecimentos, muitas vezes, é buscando em viagens, revistas, livros, olhando o que um profissional que você sonha atingir aquele patamar está fazendo. Então, eu sempre olhei para esses profissionais com muito respeito, porque é da onde eu buscava conhecimento para mim. É legal esse ponto de vista, né? Porque acho que a gente tem que estar sempre humilde o suficiente para entender o que a gente não sabe, né? Sim. E não tem problema não saber das Não coisas. tem. Eu falo que às vezes o pessoal vem me perguntar no escritório, falar algumas coisas. Tudo hoje em dia alguém já fez, alguém sabe. Se eu não sei, alguém sabe em algum lugar. E hoje a gente tem diversas ferramentas na internet que ajudam a gente a buscar também. Sim. A gente tinha que bater de porta em porta realmente, perguntar e esperar da boa vontade da pessoa te explicar. Sim. Hoje em dia você consegue buscar muita coisa, tem vídeos e vídeos aí na internet, no YouTube, que você consegue aprender e tentar decupar para o que você precisa, né? Sim. É só a gente, acho que, ser humilde o suficiente para saber que a gente não sabe tudo, né? Acho que esse é um ponto importante. Sim, é bem importante. E contar com a ajuda das pessoas, né? E não ter vergonha de perguntar, ir lá, bater na porta e buscar, ainda é o caminho certo, porque se você conhece o produto na prática, você se torna... É diferente esse conhecimento. Você vai lá, por exemplo, quero saber mais sobre a adega. Eu fui visitar as lojas de adega, queria entender. Aí conversei com alguns conhecedores de vinho. Cada vez que eu conversei com cada um me ensinou algo. Por exemplo, olha, não pode ter uma luz de LED lavando os vinhos. Olha, você tem que armazenar longe da garagem, porque o barulho de um carro pode afetar os vinhos de guarda. Então, eu fui escutando o que essas pessoas me diziam e aplicando nos meus projetos. E bem ou mal isso parece bobo, né? Às vezes, que nem você comentou, a adega não pode estar perto da garagem. Ao mesmo tempo que é uma coisa besta, por se dizer, é extremamente importante, porque você melhora a qualidade do seu projeto sem falar um A para o seu cliente, mas lá na frente ele vai perceber pela utilização que foi muito bom. Sim. Então são coisas que às vezes o nosso conhecimento, né, a gente vai tomando algumas decisões e colocando para os nossos clientes de uma certa forma, que isso potencializa o nosso resultado final se a gente falar uma palavra. Apenas pelo montar de forma mais estratégica e potencializando realmente o que precisa ser feito, né? Sim. E aí, falando um pouco dessa parte que você trouxe de capacitação, de aperfeiçoamento,
Você me contou também, a gente já sabia um pouco disso, com relação às células de capacitação que hoje você tem dentro do escritório. Então, eu achei muito bacana isso, acho que eu nunca tinha conversado com nenhum escritório de arquitetura que trabalha dessa forma, que você tem hoje pessoas dentro da empresa que você traz para primeiro treinar, para primeiro mostrar todas as vertentes, como fazer, né? Eu queria que você me explicasse um pouquinho da onde surgiu a ideia, por que que você teve essa necessidade e por que que você acha que isso, na época, quando você começou a implantar, fez sentido para poder potencializar o todo, né? Você busca quem acabou de sair de uma faculdade, a pessoa nunca trabalhou com projeto nos detalhes que a gente precisa para as nossas entregas. Então, eu contratei uma turma e eu falei, eu vou treinar essas meninas. Então, eu comecei a montar os treinamentos. Todas eram recém-formadas? Recém-formadas, ou Legal. algumas já tinham atuado num estágio ali, outro aqui, mas não tinham profundidade de conhecimento. Eu falei, então, eu vou montar os cursos aqui dentro do meu escritório e vou treinar essas meninas. Que eu percebi, eu trouxe também qualidade, um nível de qualidade maior para os meus projetos. Esse tempo não é perdido, porque eu fui salvando e registrando cada um desses treinamentos, então eles se tornaram também... São treinamentos online gravados? Agora a gente também não? gravou tudo que Legal. a gente tem, ou alguns ainda estamos gravando, produzindo todo esse material que eu preciso de entrega. Então eu consigo ter qualidade, eu consigo formar também uma linha de pensamento igual. Então a forma... Padronização, né? Padronização. E aí não fica cada um trabalhando como imagina, nem trazendo alguns vícios que já tinham de desenho. E já entendem a minha forma de criar, o que eu gostaria também de ter nos meus trabalhos. Melhorou muito. E eu também peguei os meus mais antigos e fui E reciclou eles também. reciclando esses profissionais para eu ter melhora no trabalho. E aí, como que funciona a dinâmica? Você contrata essas pessoas com viés de treinamento mesmo, a princípio ou não? Sim, elas já são contratadas, já são minhas funcionárias. Tá. E aí, ali, eu crio um plano de carreira para elas. Elas começam nessa base de projeto, elas passando por treinamento, e as que vão se destacando vão subindo de nível dentro do escritório. Então, uma espécie de um trainee de uma multinacional, que você vai passando Isso. por áreas, vendo como funcionam algumas partes e o que definiu. Essa daqui tem melhor para 3D, essa daqui é melhor para executivo. E aí você segue com elas dessa forma, é isso? Isso. Que legal. É bom. Mas a maioria conhece tudo de todos os processos. Só que é claro que, como se trata de criatividade, eu consigo observar aquela que é boa de criação, a que é melhor de 3D. Então, ali dá para também selecionar de comunicação, para atendimento. Entendi. Que legal. Você trabalha só com projetos e obra? Já fizemos obras no passado e eu e o Henrique decidimos juntos não fazer mais obras e passar isso para as construtoras da nossa região. Senti bastante qualidade nisso, na entrega, trabalhar com engenharia no nível maior, com processos mais bem desenhados. A gente não confundia mais dois papéis. Eu passei a ter mais tempo para criar mais design de interiores, que é a minha paixão, criar novas etapas de projetos, poder me dedicar a ter uma curadoria melhor para a minha entrega, do que eu queria pôr de produto e tudo mais. Quando eu fazia a obra, eu perdia muito tempo ali na parte civil, tendo que visitar a parte de obra ainda cinza, fases que não agregavam ali para o meu conhecimento e crescimento. As engenharias foi um grande passo que a gente deu, porque ali a gente teve que abrir mão de um ganho que a gente tinha, de uma receita que a gente tinha, tomar uma decisão de encerrar aquelas atividades e se dedicar somente a projetos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente achou que era uma perda, foi um ganho. Com isso, a gente conseguiu crescer mais, fazer mais projetos, se dedicar mais a design de interiores. E aí, nosso escritório conseguiu crescer, inclusive crescemos mais. Ao longo desses 18 anos, a gente foi acompanhando o crescimento do escritório. Não teve nenhum ano que o escritório diminuiu, ele só cresceu. Que legal, então, foi uma decisão boa. Então, a gente parou de fazer, mas, ao mesmo tempo, nós ganhamos de outro lado. É engraçado, né? Isso a gente fala muito que são decisões estratégicas que precisam ser tomadas, né? Mas a gente está ganhando, a fatia do bolo parece que é muito maior em um do que em outro, só que às vezes a margem de lucro que está tendo em um e outro é totalmente inversa. Sim. Então acho que a gente realmente ter os números, ter as informações, ter tudo bem administrado ajuda a tomar esse tipo de decisão, Com né? certeza. Se você não tivesse nada, tudo é um mesmo bolo, tudo entra na conta e sai da conta, a gente não sabe o que está dando dinheiro e o que não está. Se você tomar uma decisão dessas, você está tomando a decisão errada, né? Porque tem muita gente que às vezes é muito bom em obra e ruim em projeto.
tem gente que é muito bom em projeto e ruim em obra. E não tem problema, a gente não é bom em tudo, né? Com certeza. Mas a gente tem que ir para o que a gente vai ter, talvez, uma melhor margem, talvez uma melhor aptidão aí para seguir, né? E sim, eu ainda visito obras, né? Faz parte do trabalho de arquiteto. Tem muitos arquitetos que pensam, nossa, mas você então abandonou a obra? Não, você não abandona a obra ainda continua sendo muito importante. Hoje eu visito em momentos estratégicos que façam sentido. Eu não perdi esse contato, que é muito, muito lindo você ver o que você desenhou saindo do chão. Porém, eu não fico lá nas etapas que não são importantes, eu passo no momento estratégico. A minha hora passou a ter muito mais valor. Eu consegui agregar valor a isso. Legal. Antes era um tempo muito ali, né? Passava-se muito tempo dedicado a algo que não era ainda importante, que não iria agregar no meu conhecimento. Não mudaria nada. Então eu... É para ninguém, né? Para você ninguém. como arquiteta, às vezes para o cliente tá pagando também por uma coisa que não está, naquele momento, tendo um resultado muito maior na obra dele, até para o próprio empreiteiro, para o próprio construtor que está fazendo aquilo lá também. Então, tem momentos para tudo, né? A gente precisa definir quais que são esses momentos estratégicos, né? Sim, e eu aumentei o meu leque. Hoje, as construtoras se tornaram também meus clientes. Então, muitos desses construtores são meus clientes, trouxeram mais clientes para mim. Então, não tem perda, tem ganho. Então, eu consegui trazer mais coisas ainda para o escritório e aquilo que a gente gosta de fazer. Então, foi muito bom. Por que quando você tomou essa decisão de fazer só projeto, teve algum momento, algum problema de obra, alguma coisa que você falou assim, não quero mais fazer obra, tá me dando muito dor de cabeça, vamos tentar fazer isso? Ou não, foi meio que você achou que natural, você começou a... Vejo que, sei lá, o ateliê só faz isso, não sei o que, só faz aquilo. Foi alguma coisa nesse sentido ou não? Foi na dor, viu? Foi na Geralmente dor? as decisões assim a gente precisa tomar porque tá doendo, né? Porque você ganha dinheiro fazendo obra. Então, a gente não tinha mais final de semana. Como eram só nós dois, a gente trouxe engenheiros para dentro do nosso escritório, mas aquilo virou um bolo só, né? Então, assim, se vazasse uma caixa d'água na sexta-feira, 9 da noite, o cliente ligava para a gente. Então, éramos nós dois, então a gente tinha que socorrer aquela obra naquele horário. Então, tomava muito o tempo nosso, o tempo de vida da gente. Com uma filhinha pequena, a gente querendo ver o crescimento dela, o arquiteto já é super ocupado, a gente já fica muito tempo fora de casa. Então, a gente tomou a decisão, não, eu quero ter mais tempo de qualidade e isso está roubando todo o tempo nosso de qualidade e da nossa vida. Nessa decisão, a gente continua trabalhando muito, mas já não é mais daquele jeito. Então, essas coisas roubavam muito o nosso tempo, tanto de criatividade quanto o nosso tempo em família. Então, eu tomei essa decisão junto com o Henrique, não foi assim do nada. Ele também estava esgotado. Imagino. E foi maravilhoso, foi muito bom para a gente. De imediato, já começou a mudar muita coisa no nosso tempo. Óbvio que demorou um tempo para a gente entregar tudo, o que nós tínhamos de compromisso. Mas dali a gente começou a desenhar um tempo diferente, coisas diferentes e crescimento para a empresa. Nessa época, vocês faziam quantas obras, assim, por ano, mais ou menos? Poucas, a gente fazia umas 10 obras por ano. Era um volume bom. Mas projetos já faziam mais, ou Já, também era nessa linha? com certeza, sempre o projeto foi mais. Legal. Então, você tinha projeto de fazer só projeto e alguns que fazia também já com a obra. Com a gente, sim. Legal. E aí disso, foi instantâneo essa mudança, assim, que no resultado você achou? Quando parou, a partir de hoje eu não faço mais obra. Você achou que você conseguiu absorver realmente essa qualidade de vida e também a parte financeira da empresa? Conseguimos. Achou que funcionou? Teve um tempo, né, até fazer as entregas. Então, você vai se reorganizando. Você vai entender que aquele você não conta mais com aquilo, que você precisa correr atrás de outra coisa. Eu gosto muito da parte comercial também. Gosto muito da parte de vendas. Então, eu comecei a me dedicar mais àquilo que eu era boa. Passei a não ficar focada naquilo que não me dava resultado. Legal. Você, na época, já tinha mapeado os processos da empresa ou não? Você veio mapeando também na O Henrique sequência? faz isso há um bom tempo, ele mapeou os processos desde o atendimento até a parte de projetos. Isso já fazem alguns anos, uns 10 anos que ele conseguiu mapear todos os processos. Sempre tem que renovar, né? Está sempre trocando alguma coisa, incluindo algo. Eu falo que sempre que você observa um problema novo que surge, escritório sempre você vai ter, esse problema te ensina algo que você precisa rever algum processo. E a gente sempre aprende com os nossos erros. Então, ligou um cliente que deu errado alguma situação assim, aquilo é novo, nunca aconteceu antes. Eu sento com a equipe e falo, a gente precisa rever essa situação e colocar isso em procedimento, processos de projeto e tal, e a gente muda.
E aí hoje você tem um, sei lá, um Word que vocês vão preenchendo tudo, você tem uma regra do escritório ou como que funciona? Você tem uma Tem as planilhas, tem as documentação e tal? documentações Legal. de cada uma das etapas. E aí nos treinamentos de todos eles, você faz eles revisitarem tudo isso para poder estar sempre aprendendo com os erros antigos, é isso? Com certeza, a gente vai Legal. aplicando. Alguns eu paro. São vários setores diferentes, né? A gente tem o processo de aprovação, projetos executivos, criação de projeto. Então, como tem muitas etapas, para cada uma delas, obviamente que não dá para repassar tudo com todo mundo, são focadas, né? A de criação, a gente pegou uma situação que em criação a gente pode resolver. Já desde a análise do terreno e tudo mais. Então, a gente foca nisso. Teve uma questão de entrega de projeto executivo. A gente percebeu um detalhe que falta. A gente muda isso e conversa com a pessoa de executivo. Legal. Hoje você está com um escritório físico, né? Sim. Mas você tem gente que trabalha home office também, né? Então você tem um pessoal híbrido que faz. A comunicação hoje, trazendo para um lado de automatização, de ferramentas, plataformas, né? Que a gente tem sempre que primeiro eu defino os processos que você, como você comentou, o Henrique teve já há muito tempo, já definiu e conseguiu organizar pelo menos uma linha dorsal primeira, né? E depois a gente vai ajustando. E aí a gente entende sempre que todo o processo precisa ser sempre melhorado e automatizado, né? Eu trago até no livro alguns pontos, alguns tipos de sistemas e tudo mais. Quanto mais a gente entende do que a gente é bom, e mais do que a gente entende que a gente é ruim, a gente tem que melhorar tudo isso, né? Então, eu potencializo sempre o que eu já sou bom e pego o que eu sou mais ou menos e tento, talvez, colocar uma ferramenta ou trazer outra pessoa ou trazer outras vertentes aí para isso. Vocês hoje utilizam ferramentas de comunicação? O pessoal está evoluindo para uma questão mais de CRM, ERP, ferramentas aí que possam auxiliar, né, em outras áreas que não são só as áreas de projeto? Ou o foco de vocês hoje na automatização está no projeto, metodologia BIM, por exemplo, Revit e outras coisas do tipo? Hoje a gente faz dentro do Trello todo o lançamento de tarefas e acompanhando as etapas, e a gente está mudando para o Constru Manager, que é uma outra forma de gestão de processos e projetos. Legal. Então, a gente está bem no meio de uma mudança. Você fez uma pergunta bem do que a gente viu que nosso projeto precisava crescer e o que a gente precisava trabalhar dentro de uma plataforma maior. A gente está indo para essa. Bacana. Eu falo muito, né, de plataformas. Eu sou um cara que sou apaixonado por tecnologia, assim. Eu gosto acho que sempre tem alguma coisa para a gente melhorar, né? Então, seja um processinho ou até mesmo um atendimento. Ou, sei lá, hoje em dia a gente tem ChatGPT, inteligência artificial, um monte de coisa aí que dá para a gente utilizar, né? E aí eu vejo que tem uma questão muito forte também no marketing. E desde sempre você sempre teve clientes, né? Então a gente fala quando tem crescimento, principalmente você falou que a gente vai crescer na empresa, tudo mais. Como você sempre pensou no marketing da Leonisse Alves Arquitetura e como hoje é feito para captar cliente, como que você entende que isso tem maior conversão e como a gente pode ter um outro olhar também para a captação de clientes? Olha, meu trabalho ele aparece muito nas placas em Alphaville. Legal. Então, na medida que você aparece, você também continua, né, vai entrando o cliente que viu, gostou, o outro também que gostaria de fazer também. Eu sempre tive uma reflexão do seguinte: você não pode achar que está tudo bem e continuar no mesmo sistema. Essa acho que é a diferença do inquieto, né? A gente sempre que quer crescer, a gente tem que ser um pouco inquieto e inconformado. A gente precisa buscar novas coisas. Então, mesmo que não me traga retorno uma determinada ação, naquele momento eu sei que eu estou plantando. Então, o marketing, para mim, é muito importante. Eu acho que você reforça a tua imagem, você busca estratégia de crescimento. Então, por mais que você esteja bem, não pense, vou ficar acomodado. Está vindo clientes por placas. De repente, veio o Instagram, de repente veio o Google, e tantas outras ferramentas que tem. A gente precisa usar todas elas. Todas elas vão te trazer alguma coisa. Já veio o cliente pela avaliação do Google. Olha, eu estava aqui pertinho e vi que você tem um escritório aqui e marcou comigo e fechou comigo. Já veio muitos clientes pelo Instagram. O Instagram é uma ferramenta maravilhosa para busca de arquitetos. Porém, existem muitas mentiras dentro dessa ferramenta. Então, você tem que ser de verdade. Eu achei muito interessante, teve uma cliente que fechou com a gente, que ela falou assim, dos arquitetos que eu vi, você tinha a obra de verdade. Não então, era assim, só... não tinha só uma imagem de 3D.
Porque um grande desafio dessa geração é entregar o que está no 3D, né? O pessoal faz uns 3Ds lindos, mas não sabem fazer o projeto executivo. E aí não fica de acordo com o que você tinha feito no 3D lá no começo. A gente pega muito projeto para salvar de gente que fechou com um arquiteto que entregou um projeto lindíssimo e não conseguiu executar. Então, assim, o cliente nos procura, Leonice nos socorre, porque o executivo não bate nada com essa imagem linda que eu comprei, só que o cliente é leigo, não percebeu isso. Então, quando ele vai perceber, já o negócio está caminhando lá na obra e nada está indo. Já gastou uma fortuna e agora tem que voltar atrás. E aí o nosso escritório, o tempo ajuda muito. Quando você tem know-how, conhecimento, quando você tem pessoas que te recomendam nos grupos. Então, o marketing, para mim, ele é em todas as áreas. Ele não pode estar focado só numa coisa. Você não pode ficar só no Instagram. Tem que ficar no Instagram, tem que ter uma boa imagem, tem que ter relacionamentos, tem que estar em boas revistas, tem que estar em várias coisas. Eu gosto de usar a palavra constância. A gente tem que ser constante nas coisas que a gente faz, Com né? certeza. Então, marketing acho que é um pouco disso, né? Não adianta eu tenho capacidade de fazer 3 projetos no mês. Eu esperar acabar os 3 para ir atrás de outros 3. Então, a gente vai ficar sempre num looping aí, num hiato, né? Entre os 3 primeiros e os próximos 3 e sem projeto. Aí pega qualquer coisa, aí naturalmente você pega um cliente não tão bom. Porque você vai ter que aceitar e cobrar qualquer valor, o que vier, você vai... Estou sem cliente, estou sem nada, você vai acabar pegando, né? Eu acho que ser constante, né? Ele está fazendo sempre alguma coisa, seja, que nem você falou, participar de uma revista, ou participar de um evento, ou participar de uma associação, coisa do tipo, ou até mesmo, que nem você falou, placa, colocar realmente as placas, né? Mostrar que vocês estão ali, né? Acho que o marketing é muito disso, né? Uma estratégia global 360, né? Não uma coisa pontual, né? Network também, contato com pessoas, tem que sair, né, do seu local e se relacionar com outros. Eu tenho, às vezes no evento que eu fui, conversei com alguém, aquele alguém falou de mim para o outro, de repente veio também virar um projeto. Então, são várias atitudes que fazem com que você tenha constância e que esse volume de cliente continue entrando. Então, a gente fala de processos, às vezes, né? No livro tem uma parte no capítulo de processos que eu tenho a jornada dentro de um escritório, né? E a gente começa com a indicação e toda a jornada no escritório de arquitetura, na maioria das vezes, começa pela indicação. A gente é um serviço muito relacional, né? Sim. Então, por mais que eu chego lá, fiz uma casa legal, aí vem meu amigo me receber naquela casa. O cara viu a casa, ele já conheceu, já entendeu, já viu que é legal, é bacana. Então, alguém já vendeu você. Quando chega essa indicação, você já está vendido. Você só assinou o contrato. Só que toda a jornada, ela também termina na indicação, né? E às vezes a gente não faz nada para provocar a indicação do nosso cliente. Então, o que será que a gente pode estar fazendo para provocar a indicação do cliente? Será que eu entregar, que nem a própria placa de obra? É um jeito de forçar uma indicação. A pessoa não está falando de você, mas o resultado lá está mostrando o seu nome na porta. E a entrega, né? A entrega com excelência. Eu acho que quando você entrega, faz uma produção de entrega e mantém o relacionamento com o cliente, é uma coisa difícil, tá? Na arquitetura, ao longo dessa jornada, eu posso te falar que é um dos grandes desafios. É você fazer um projeto e entregar a casa ali com o lacinho na porta. Conseguir deixar esse cliente plenamente satisfeito. Eu acho que essa é a grande dúvida da maioria dos profissionais que você conseguiu fazer de forma brilhante, e das pessoas não quererem desvincular o projeto da obra, porque acham que perdem o controle lá na entrega final. E você prova que é o contrário, né? Você chega até o final, você realmente põe o lacinho na porta e faz a entrega final, né? Com certeza. É nesse momento que tem ali, se você coloca um cronograma de visitas, se você está acompanhando o que está acontecendo lá, você vai estar até o final com o cliente. E ele sente em você a segurança das decisões. Então, quando ele se muda para casa, a primeira pessoa que ele quer chamar para mostrar a casa linda, que está feliz, somos nós. Mas isso é uma conquista. Foi uma conquista que eu percebi que, se eu ficasse ali envolvida com obra, com probleminhas, desgastava a minha imagem com ele.
De Porque verdade, assim, tudo que ele ali achar que o tudo problema é seu. hoje ele tem que brigar com o empreiteiro, com o encanador, aí não briga tanto comigo. Ele está muito mais feliz comigo que ele está escolhendo taça, coxa, escolhendo A acessórios para decoração casa. Então, é um momento de celebração. E eu acredito que nisso eu consegui ganhar muito mais o vínculo e trouxe mais indicação do próprio cliente, né? Ele fica muito feliz, tem uma entrega muito mais efetiva. Eu tenho um slide numa das apresentações que eu faço de palestra, que é exatamente isso. A gente tem que brilhar no momento que a gente tem que brilhar. Ponto. Sim. Eu não preciso aparecer lá para resolver com ele se a caída do piso está certa ou errada. Não. Alguém tem que fazer isso, mas não sou alguém eu. tem que fazer. E ele tem que estar feliz que aquele piso que você escolheu está na cor perfeita, que ele amou o que você escolheu, mas a engenharia ou o encanador, alguém ali vai fazer aquilo funcionar perfeitamente e instalar. É confiar, né? E ter outros braços. Você ter pessoas com quem você possa contar e com certeza você cresce, não diminui, que é o medo que alguns têm, né? Vou perder o cliente. Vou perder o cliente, Não, eu escuto muito isso, ainda mais dos profissionais que estão no meio da carreira, vamos dizer assim, que ainda está naquela coisa, faço projeto, faço obra, mas estou nesse looping gigantesco de problemas, porque obra é problema, né? Não tem, infelizmente, não tem como a gente falar. Se é reforma, é problema de reforma, se é construção, vai dar problema, sempre vai dar problema. Não tem uma obra que comece do início ao fim e não tenha um probleminha. Eu tenho ressignificar isso, tá? Posso falar sobre Pode, isso? claro. Eu acredito que a gente tem alguma crença estabelecida muito errada sobre construir no Brasil. Temos. Porque a gente tem muita... Eu falo que é querer fazer da forma errada. E aí eu vou falar algo que eu falo para os meus clientes, tá? Eu acredito que você precisa ressignificar isso. As pessoas precisam. Porque construir é algo muito bom. Você ganha dinheiro com isso. As grandes construtoras fazem dinheiro como? E muito dinheiro. Muito dinheiro com isso. Então, assim, quem pensa diferente disso faz os processos errados e é aí que dá errado, aí que dá ruim. Porque se você fizer o projeto bonitinho, fizer os processos, cálculo estrutural, hidráulica, elétrica, estrutura, contratar uma boa construtora, ter o seguro de obra, ter todos os... Estar amparado por todos os lados, você vai ter sucesso. Só não tem sucesso quando você pula uma dessas etapas. Eu falo para os meus clientes, não pulem etapas. E nós, brasileiros, a gente tem uma falha assim, de querer algumas vantagens da nossa cultura. De, meu amigo me falou que aquele carinha ali constrói pela metade do preço que você está me falando. É ali que dá os problemas, sabe? De não confiar em alguém que vai te guiar numa jornada. Então, eu trabalho com pessoas qualificadas, com engenharias que realmente já tenho entregues muitas obras com qualidade. Eu falo, se sinta seguro, confie no caminho da jornada e no processo. É um tempo longo? É um tempo longo. Por isso, vai ter problemas? Terão problemas, porque a gente está lidando com humanos, mão de obra humana. A gente vai se deparar com alguns problemas, mas o resultado final é maravilhoso. É coisa que a gente às vezes não toma conta, né? Sei lá, choveu pra caramba em São Paulo, a gente tá aqui numa semana que tá chovendo demais, caiu luz e não sei o quê. São coisas que às vezes não estão no seu controle e que vão dar problema na obra, né? Sim. Eu tenho tido a gratidão, a grande alegria de ver clientes que estão comigo na 18ª casa. Casais também que fizeram muito dinheiro, que já estão na 3ª casa comigo. Venderam a casa, foram para a próxima. E eu, assim, acompanhando essa jornada... Esse crescimento deles, esse crescimento me traz muita alegria. Então, quem tem coragem de ousar e fazer algo que julga tão desafiador vai ganhar dinheiro, sabe? Não tem como. Mesmo que seja só a sua própria casa. Vai sair mais barato do que você comprar uma. Não, a gente tem foi exatamente o que você falou, né? Uma crença limitante no Brasil, de sempre tentar fazer direto com o seu Zé, com o pedreiro. Isso. Vamos lá fazer com o seu Zé, que tá tudo certo. Vai dar certo? Vai, com certeza vai dar certo. Vai chegar no final, você vai ter uma casa. Uhum. A questão é toda a jornada e todos os problemas, né? E aí você cria essa imagem, né? Construir é problemático, não vou construir. Mas se for pelo caminho certo... Você fala de projetos, né? Projetos complementares no Brasil praticamente não existe, né? Você tem ainda um projeto de arquitetura, mas porque precisa aprovar na prefeitura. Mas se não, às vezes nem precisasse aprovar em nada na prefeitura, bem provável que muitos nem fariam, ia fazer por conta mesmo, né? Então, acho que é um ponto ainda a se evoluir muito no nosso país, né? Tem muita coisa para ser feita. Que se for fazer um projeto estrutural, quantas casas são feitas sem projeto estrutural?
Não dá para acreditar. Não dá né? para acreditar. Tipo, uma coisa que não, para mim sei lá, é incabível, né? Não, você vai fazer uma casa, sei lá, 3 andares, 4 andares e tá confiando em alguém que só fez, não sabe nem por que tá fazendo daquilo, porque alguém fez lá atrás, ele acha que é daquele jeito. Então é difícil, né? Mudar Sim. essa mentalidade. É impressionante que o óbvio a gente precisa dizer. Quantas vezes eu vou tratar ali com pessoas extremamente instruídas, mas não são da nossa área, e você precisa dizer se passo a passo o cara acha que é um projeto e um pedreiro. É só isso. Não é isso. Tem as licenças, tem uma série de coisas. Eu falo, você vai comprar um apartamento pequenininho, você chega e escaneia, já tem lá todos os projetos, né? Não tem? Alguém tem que fazer todos esses projetos. E aí a gente, na casa, também tem que ser assim. Imagina um produto ainda mais valioso. No caso, nós que atuamos para o mercado de alto padrão, como é que vai faltar essas coisas? Não pode, né? Mas nós como arquitetos, servimos também como alguém que instrui. Nosso papel é de instrução, Porque o cliente de é leigo formação, mesmo, né? ele não sabe dessas informações, né? A gente que tem que levar isso para ele, né? E é muito, muito gratificante. Eu falo com meus clientes, depois vocês ficam um pouquinho arquitetos, um pouquinho designers, é muito engraçado. Todo mundo no final passa a ter entendimento, a ter bom gosto. E a gente se sente participante dessa mudança de mindset. Então eu fico feliz, porque quando você muda alguém com a sua energia, com o seu conhecimento, é maravilhoso. Então eu falo que eu faço muito mais do que um papel de arquiteta. Hoje eu consigo mudar a mentalidade das pessoas para o bom gosto. E os maridos viram e falam assim, Leonice, você mudou a cabeça da minha mulher. Agora ela só pensa nisso, nessas coisas boas. Eu também não quero mais qualquer cadeira. É bem legal, né? Você passa a ensinar sobre coisas boas e as pessoas mudam. E aquilo faz bem para elas, é maravilhoso. Então, e bem ou mal, o produto que você vende é o que a pessoa vai ficar ali por um bom tempo, né? Então ninguém faz uma casa para ficar um mês. Se ele está fazendo para ele vai ficar por um período grande ali. Então, às vezes a gente tem essa questão do design, do belo, e é outra crença do brasileiro, né? Que sempre ele querer levar, não, mas só porque é bonito. Sim. Mas não é só porque é bonito. Não. Tem várias outras coisas. É mais confortável, a temperatura é adequada. Então, tem outros fatores que também potencializam, né? E quando você ensina isso, a ergonomia dessa cadeira é muito melhor. Esse tecido, essa madeira foi esculpida assim, tem a ver com o nosso país. Quando você passa a instruir, a pessoa entende e passa a dar valor. Você falar, não, esse produto é assinado. Assinado, tem uns clientes que brincam, pode deixar que eu assino. Não é só assinado. Ele foi pensado, né? Foi pensado com muito carinho. Carinho, profissionalismo e história, né? Tem histórias imobiliárias incríveis, né? E isso agrega muito para a gente. Não, com certeza. A gente está chegando para uma reta final já do podcast, muito legal o papo que a gente teve. Queria que você deixasse uma mensagem para os arquitetos que estão nos escutando, para os clientes também, caso estejam escutando, principalmente com relação ao que você vê de futuro para a arquitetura, o que você vê de futuro para a Leonice Alves Arquitetura e também para a Leonice como pessoa também, o que você enxerga aí que a gente pode melhorar nesse mercado como um todo. Muito obrigada, viu? Quero deixar aqui uma mensagem, principalmente para os novos arquitetos, que vocês tenham esperança, que vocês se qualifiquem, busquem conhecimento. É muito importante a nossa entrega com conhecimento embasado. Isso fez muita diferença para mim. Buscar conhecimento, comunicar isso de verdade. O cliente, ele não quer que você seja assim raso, você tem que ter profundidade. Então, busque conhecimento. Estude mais. É muito importante dominar esses softwares todos novos que tem. Enfim, tudo isso vai agregar muito para você, mas não perca a humanidade. Acho que isso faz muita diferença. As minhas conversas, os meus diálogos, isso acrescenta muito, muito para que eu conquiste o mercado que eu tenho trabalhado. Para mim, como empresa, eu sou muito grata aí à minha equipe, a todos que estão comigo. Eu sei que Deus tem coisas maiores para nós. Então, eu sou muito grata. Tenho esperança de fazer alguns projetos aí que estão no meu coração, que eu espero um dia poder contar para vocês tudo isso. E, bom, é isso. Obrigada ao clube. Vocês são muito incríveis, viu? Cada viagem que eu faço, cada conquista que eu chego com o clube, isso tem agregado muito para mim como profissional. Então, eu tenho muita gratidão ao clube e todos vocês pela organização de tudo isso. Por estar aqui nesse podcast. Muito obrigada, viu? A gente que agradece e parabéns por toda a trajetória, né? Como eu já falei,
no começo. A gente já conhece um pouco e sabe também um pouco da sua trajetória, da batalha que você tem diariamente aí para conquistar tudo que você vem conquistando. Como clube, a gente só tem a agradecer também a parceria que temos com vocês. Como arquiteto empreendedor e como podcaster aqui que a gente está trazendo, poder mostrar realmente para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que é um caminho possível o empreendedorismo, Sim. que dá trabalho. Sim, tudo dá trabalho na vida, né? Mas é o ponto exatamente que você tocou. A gente tem que nunca deixar de ser humano. Então, acho que a gente faz tudo para pessoas. Então, não importa se toda empresa, né, eu gosto de falar que ela tem a razão social, que realmente ela é social, ela tem um cunho social, ela precisa levar algo bom para alguma pessoa, ou para alguma sociedade, ou para a sociedade como um todo, né? Acho que esse é o grande intuito do empreendedorismo, é melhorar, chegar num ponto ótimo aí para o nosso país, tentar estruturar de uma forma, a gente tem muita oportunidade para ser feita, né? Muita coisa para melhorar, ainda mais nesse setor de arquitetura que pouquíssimas pessoas no Brasil realmente têm acesso a um arquiteto, têm acesso a um engenheiro, têm acesso a realmente uma mão de obra mais qualificada. Mas é uma batalha diária que a gente tem que ir fazendo e construindo e tentando potencializar, né? Sim. E aí fica essa mensagem aí também para todos os arquitetos, não só os mais jovens, mas também os mais velhos, que às vezes tem uma mudança de mentalidade que a gente pode também estar absorvendo e captando novas ferramentas, captando os novos processos para sempre estar melhorando e numa evolução constante. Então, acho que é isso. Obrigado, Leonice Alves, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Obrigado por toda a parceria. Obrigado você, arquiteto empreendedor, que está aí escutando de casa, no carro, na correria maluca do nosso dia a dia. E até um próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.